abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Turiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, do flor em flor polinizar. Expectando aquela flor, que coisa linda, fica mais bonita ainda quando uma abelha está na sua luta em função do seu papel, na produção do seu mel, com tanto a nos ensinar. Como é possível tão pequena criatura produzir tanta doçura e um homem não saber se harmonizar nem mesmo com a própria família? Vida humana é uma armadilha pra quem não sabe viver. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Turiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Expectando aquela flor, que coisa linda, fica mais bonita ainda quando uma abelha está na sua luta em função do seu papel, na produção do seu mel, com tanto a nos ensinar. Como é possível tão pequena criatura produzir tanta doçura e um homem não saber se harmonizar nem mesmo com a própria família? Vida humana é uma armadilha pra quem não sabe viver. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Turiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Turiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Aquela flor, que coisa linda, fica mais bonita ainda quando uma abelha está na sua luta em função do seu papel, na produção do seu mel, com tanto a nos ensinar. Como é possível tão pequena criatura produzir tanta doçura e um homem não saber se harmonizar nem mesmo com a própria família? Vida humana é uma armadilha pra quem não sabe viver. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Turiangos é o nome desse
lugar. A natureza não tem pressa e eu tão pouco. Veja as nativas do oco, flor em flor polinizar. Experimentando aquela flor, que coisa linda, fica mais bonita ainda quando uma abelha está na sua luta em função do seu papel, na produção do seu mel, com tanto a nos ensinar. Como é possível tão pequena criatura produzir tanta doçura e um homem não saber se harmonizar nem mesmo com a própria família? Vida humana é uma armadilha pra quem não sabe viver. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tão pouco. Veja as nativas do oco, flor em flor polinizar. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tão pouco. Veja as nativas do oco, flor em flor polinizar. Aquela flor, que coisa linda, fica mais bonita ainda quando uma abelha está na sua luta em função do seu papel, na produção do seu mel, com tanto a nos ensinar. Como é possível tão pequena criatura produzir tanta doçura e um homem não saber se harmonizar nem mesmo com a própria família? Vida humana é uma armadilha pra quem não sabe viver. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tão pouco. Veja as nativas do oco, flor em flor polinizar. Aquela flor, que coisa linda, fica mais bonita ainda quando uma abelha está na sua luta em função do seu papel, na produção do seu mel, com tanto a nos ensinar. Como é possível tão pequena criatura produzir tanta doçura e um homem não saber se harmonizar nem mesmo com a própria família? Vida humana é uma armadilha pra quem não sabe viver. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tão pouco. Veja as nativas do oco, flor em flor polinizar. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar.
Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas.